Você já tentou fazer vibrato, mas a mão trava, sabe? O som até oscila, mas fica estranho, né? E aí você pensa assim, ah, pô, isso aqui tá parecendo mais um cabrito, né? Não é vibrato. Ou pior, né? Você até consegue ali mexer o dedo e tal, mas assim, quando você ouve, o som continua duro, continua sem vida, sem emoção, né? Então, assim, ó. No final dessa aula, você vai entender exatamente como desenvolver um vibrato bonito, relaxado e controlado, mesmo que hoje pareça impossível para você. Se por acaso você não me conhece, eu sou Arthur Lauta, eu sou violinista profissional e eu ensino aqui no como tocar violino, né? Ensino adultos não só a tocar, mas a dominar o violino, né? Com liberdade para tocar o que quiser, que é a famosa autonomia musical, né? E o melhor, sem ficar perdendo anos aí tentando descobrir sozinho. Hoje a gente vai destravar aqui o vibrato de uma forma simples e progressiva em 4 passos para você entender. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o vibrato, ele não é um enfeite, sabe? Ele é o que vai realmente transformar o seu som daquele som mais iniciante para um som realmente mais expressivo, né? Ele é o que faz a pessoa que está te ouvindo lá sentir mais emoção, né? Então, sem o vibrato, o som pode até estar legal, pode estar correto, pode estar bonito, pode estar organizado, pode estar afinado, mas quando você toca com vibrato, o som sai mais vivo, né? Então assim, é como passar, sabe, daquela voz robótica do Google, né? Coloca aí a voz do Google aí falando assim, ó, oi, eu sou o Arthur, coloca aí, ó. Oi, eu sou o Arthur. Isso não sou eu, né? Para voz humana, falando, e aí, eu sou o Arthur, né? Então, você precisa entender como fazer o vibrato do jeito certo. Por exemplo, eu tenho alguns alunos, né? Tinha um aluno lá, o Marcos, né? Ele tinha 42 anos, se eu não me engano, 43, não sei, agora eu não sei quanto tá de idade aí, né? Mas ele sempre falava assim, ah, mas Arthur, eu acho que o vibrato é só para avançado, ali eu não consigo fazer e tal. E aí eu passei para ele os exercícios que a gente tem lá no curso, né? De vibrato, tudo certinho e tal. E hoje ele já tá usando o vibrato legal, com fundamento, tudo funcionando ali nos hinos que ele gosta de tocar, né? Tinha uma aluna minha, como é o nome dela? Acho que é Luciana. Acho que é Luciana, não lembro se é Luciana ou Luciane, né? Ela tem 30 e pouco ali também, né? E ela falava assim, ah, professor, eu tenho a mão muito travada, tenho medo de errar, de fazer errado aqui as coisas e tal. E aí eu falei, ó, vai começando, vai fazendo de boa, faz os exercícios, assim. Em 3 semanas que ela tava fazendo certinho os exercícios, soltou mais o punho, sabe? Ainda não tá ótimo, mas já tá começando a aplicar as coisas. Então funciona, se você realmente pensar do jeito certo, as coisas vai funcionar, né? Então assim, o vibrato, ele tem gente que acha que assim, vibrato é só para quem já tá no nível avançado. Não necessariamente. Óbvio que para dominar o vibrato, sim, você tem que ter já um certo nível, mas não só necessariamente avançado, mas você tem que assim, já tá dominando, digamos assim, o arco, já tá tocando ali afinado, né, com os dedos e tal, né? Você já entende a forma de mão, as diferenças dos dedos, né, as escalas e tal. Então assim, se você já tá nesse nível, já não toca mais com o arco esbarrando nas cordas e tá afinado no geral, então já tem como aprender bem o vibrato. É uma habilidade que ela é progressiva, vai melhorando com o tempo, né? E eu sei que tem gente que pensa assim, ah não, mas minha mão é dura demais, né? E assim, essa rigidez, na verdade, é falta de treino, né? Você precisa de um treino específico para ter mais controle. Não é uma limitação física que nunca vou poder fazer. Não, você tem que praticar para soltar mais isso, né? Só que isso obviamente vai fazer parte da preparação de um bom vibrato, né? E se você assim, fala, mas Arthur, eu tenho medo de tocar desafinado, né? Por causa do vibrato, né? E realmente, se você ainda não tá pronto, se você ainda toca muito desafinado, ainda não entendeu muito a forma, as escalas, as tonalidades, essas coisas, né? Não adianta fazer vibrato, porque o vibrato vai mascarar, sabe? Vai modificar o seu som e você não vai nem perceber que tá errado. Então, porque se a gente for pensar, né, nada mais é o vibrato do que uma desafinação da nota, né? Então eu mudo ela para cima, para baixo e tal, né? Mas assim, se você é uma pessoa que já tem ali uma afinação legal, já tá começando a entender isso bem, então o vibrato bem feito chega até a melhorar a afinação.
Porque se você erra um pouquinho, um vibratinho que você faz ali, você já arruma para o lugar certo. Mas você tem que estar disposto a isso, você tem que estar percebendo, tem que estar melhorando assim a sua afinação para realmente poder fazer o vibrato legal, né? Porque o vibrato ele não é um movimento único, né? Assim, não é só fazer, faz assim e vai funcionar. Não, ele é uma combinação de coisas. Então você tem o relaxamento, que você tem que estar ali para fazer, tem a coordenação motora, né, para você encaixar e o controle rítmico, né? Então hoje você vai aprender sim, realmente os 4 passos progressivos assim para você dominar o vibrato e conseguir soltar um pouco melhor esse movimento que é necessário. Bom, vamos lá. A primeira coisa, o passo 1 é sem violino. Até deixei o violino aqui do lado, né? Que é só pra gente soltar assim a mecânica do movimento. Então, o objetivo nosso aqui agora é eliminar essa rigidez, sabe? Esse punho duro, esse negócio, né? Então, como que a gente vai pensar isso? É um exercício simples. Então, você pensa ali naquele movimento de quando você tá jogando basquete e aí você faz assim pra bola bater no chão, sabe? Aquele movimento com a mão, né? Então, esse movimento com a mão, tá vendo? É a mão inteira que faz o movimento. Então, é esse movimento. Quando você joga a bola lá no chão, você não faz assim com os dedos assim, né? Ou assim, né? Você realmente relaxa a mão, tá vendo? A mão inteira faz o movimento, né? Então, o punho solto que joga a bola lá, sabe? Quando você estivesse batendo uma bola no chão, né? Então, você tá batendo uma bola no chão. Só que a gente não quer bater essa bola no chão. Então, a gente inverte aqui, ó, pra cara, como se eu estivesse jogando uma bola na minha cara, tá vendo? Sem violino, sabe? Pulso flexível aqui, ó, tá vendo? Um movimento bem natural. É estranho, né, isso? Mas é isso aí que você tem que pensar. Faz isso aí um pouquinho, ó. A bola para baixo e agora a bola na sua cara, tá vendo? Lá ele, né? Mas ó, o objetivo aqui é essa sensação assim correta de leveza, fluidez, sabe? Sem tensão nenhuma na mão, né? A mão realmente solta, tal, tranquila, né? E aí, qual que é o erro mais comum disso? Né? A pessoa achar que o movimento é dos dedos em vez do pulso. Não, é o pulso que se mexe, tá vendo? É o pulso negócio solto, né? Então manda pra cá, tá vendo? Beleza? Esse é o movimento, tá bom? Ah, mas eu sei que pode parecer estranho fazer esse negócio, né? Negócio meio doido e tal, mas é assim mesmo. Se tá estranho, é ótimo, porque significa que você tá soltando a mão mesmo, e esse é o negócio. Ah, mas Arthur, minha mão tá muito boba aqui, né? Tal, não tenho controle disso. Não tem problema. O controle vem depois. Então, primeiro é só para entender realmente esse movimento de soltar bem aí as mãos. Eu tô fazendo com essa mão aqui, que é a mão direita que vai no arco, mas não precisa, né? É só a mão esquerda que é o foco, mas você pode fazer com as duas para realmente sentir esse movimento. Beleza? Bom, agora pode pegar o violino, né? E você vai fazer esse movimento sem o arco, nada ali, mas só para você sentir esse movimento que você tem que fazer aqui, ó, com a mão, tá vendo? Ó? Solta a mão, não tô pensando em colocar o dedo, nada só. Solta a mão, tá vendo? Ó? Dedo apoiado aqui, ó, levemente aqui do lado, tal. Se você quiser, você pode até colocar um dedo assim, ó, só por besteira, viu? Coloca um dedo aqui, ó, e faz o mesmo movimento, tá vendo? Ó? Mesmo movimento. O punho sempre pensando, como se eu estivesse batendo a bola aqui, ó. Tá vendo? Então pra frente, pra trás, sem apertar e tal. Se você quiser, você pode colocar o segundo dedo aqui, ó, fazer também, ó. Mesmo movimento, terceiro dedo, quarto dedo, mas pensando aqui, ó, em soltar o punho, soltar esse movimento, beleza? Você pode usar vários dedos ali e tal, para realmente entender esse movimento lá da bola. Isso aqui não é tão fácil não, parece, né? Quando você tá vendo aqui, né? Mas é pensar nesse movimento. Primeiro solto a mão, tá vendo, ó? O dedão só ali do lado, ó. Depois com o primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo. É bem exagerado mesmo, tá bom? Por enquanto é isso que a gente precisa. A gente precisa só entender o movimento, soltar um pouco mais o punho para você entender o que vai acontecer depois. Ó, uma dica muito importante é você sempre fazer esse movimento com uma pressão muito leve, sabe assim? Quando você realmente está com a mão leve, você tem mais mobilidade no movimento, né? Então, você não pode, assim, alguns problemas que vão surgir aí quando você está fazendo. Deixar, sabe, o dedo escorregar e sair do lugar, né? Quando você está fazendo com dedos, não. Deixa o dedo lá, sabe? Só mexe aqui o punho e tal, né? Então, não deixa o seu dedo escorregar do violino. Ou a mão trava no meio do movimento, não deixa travar. Solta a mão, pensa no movimento de novo, né? O movimento de jogar a bola, basquete e tal, né? E, às vezes, você também, um erro normal é o movimento ficar pequeno demais. Sabe, fica aquele movimento assim, né? Não é esse movimento não, solta a mão, ó, solta a mão, né? A mão bater na bola lá, bater na bola. Agora aqui, tá vendo?
Então solta a mão, deixa realmente acontecer um movimento maior, tá bom? Nesse momento a gente está treinando a mobilidade, assim, o movimento mesmo do punho, tá bom? Vamos lá, agora o passo 3. A gente vai pensar nessa rotação controlada do dedo, né? Assim, qual que é o objetivo? Agora a gente vai criar uma oscilação real da altura do som. Então a gente vai usar o dedo encosta na corda o suficiente para tocar mesmo agora. E agora oscila suavemente, sabe? Não vai ser aquele negócio, loucura, né? E lembra, não precisa apertar demais, não é para pressionar forte aqui a mão, né? É oscilar lentamente, mantendo esse contato com a corda e com um som realmente ali da nota, né? Daquele dedo. Então a gente pode trabalhar isso aqui, ó. Coloca aqui o primeiro dedo. É para sentir, sabe, que essa pressão existe, mas com o punho solto o tempo inteiro. Então você pode fazer isso com o primeiro dedo, com o segundo. Tá vendo? O punho solto, não é aqui duro, aqui fazendo assim, não é isso não. É o punho solto para realmente fazer esse movimento acontecer. Então pensa bastante nesse tipo de movimento, dá uma praticada dedo por dedo para realmente soltar. Se você no meio do movimento sente que travou, ficou duro, para tudo, volta para a mão bater na bola, né? Lembra disso. Aí você traz para cá, mexe aqui e aí beleza, ó. Mas precisa estar solto, né? Não sem apertar, tem que estar apertado o suficiente para sair som, para não ficar aquele som assim, né? Por exemplo. Não é isso que a gente quer um som de violino. Então realmente já coloca esse peso que precisa, mas não peso demais. Então sem pressionar demais o dedo, sem ficar tenso. Quanto mais relaxado for o punho e os dedos, mais você vai conseguir controlar esse movimento do vibrato. Então assim, ó, é normal ter essa, digamos assim, uma frustração comum para todo mundo que está fazendo esse exercício aqui, é ter ainda um som feio ali no começo, uma vibração assim irregular, um negócio meio doido, sabe? Ou apertar demais assim essa tensão no polegar aqui para fazer e tal. E tá tudo bem, assim. Nesse momento, essa é uma fase de adaptação. Então você tá aprendendo assim, sabe, essa parte, digamos assim, neuromuscular, né, de controlar realmente cada movimento e tal, né? Então, com isso, você entendeu os 3 primeiros passos, né? Para soltar o movimento, colocar esse movimento no violino e agora sair um movimento ali com o violino ali já fazendo som de nota de violino. Agora sim, no passo 4, a gente vai fazer o vibrato de verdade com o arco, né? Então assim, começa aí na primeira posição mesmo, primeiro dedo ali, né, pra gente ter mais estabilidade. E aí nesse exercício, você vai precisar usar o metrônomo, beleza? Então você vai ligar o seu metrônomo lá no 60 BPM e a gente vai trabalhar um pouquinho as oscilações, né, os ciclos de movimento do dedo. Tá vendo? Ó, liguei o metrônomo aqui, dá pra ouvir, né? Tá no 60 BPM. Isso significa que cada batidinha dessa é 1 segundo. Né? Então são 60 por minuto, né? Batimentos por minuto, né? Então 60 quer dizer que cada um é 1 segundo, né? O que você vai fazer? Pode começar na corda Sol ou na corda Ré, se você quiser ser mais tranquilo de peso aqui no ar, na corda lá, na corda que você se sente mais confortável nesse momento. Porque o foco não vai ser pensar aqui, vai ser pensar no movimento do dedo, né? Então, lembrando daqueles movimentos que a gente fez, né? De soltar o punho, trazer para cá, tal, a gente vai fazer um ciclo, ou seja, uma oscilação por segundo, beleza? O que é uma oscilação? Vai e volta, entendeu? Então, ó. Né? Então você pode fazer ligado 4 tempos e tal, mas pensa nessa movimentação. Você viu que eu fiz um movimento curto, né? Não fiz nada assim, né? Não é para ser tão exagerado, sabe? Pode focar em fazer um movimento mais curto, mas que seja relaxado, pensando naquele movimento que a gente fez todo, né? Ó. Tá vendo que não é só mexer duramente aqui o dedo aqui, não é isso não é vibrato. O movimento é aqui, é do punho, lembra lá, bater na bola, né? Então esse é o movimento que a gente tem que ter.
Você pode fazer isso em todas as cordas, com o primeiro dedo, tal, com o segundo dedo, com o terceiro dedo, com o quarto dedo. Pode relaxar e pensar em todos os dedos. Fez com um ciclo, aí depois você muda para 2 ciclos por tempo. Então em cada um desse, ó, tem que ter 2. Mas lembra do movimento. Então vai lá. Não é só ficar mexendo aqui duro, é relaxar o punho para fazer esse movimento. Tá vendo? 2 para cada um. Você pode fazer com o primeiro dedo, segundo, terceiro, quarto dedo. Beleza. Depois disso, a gente vai fazer com 3 ciclos, né? Então, para cada um dessas batidas vai ter 3. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Pensa lá, bater na bola. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Só que aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Traz para cá o movimento, ó. Tá vendo? Tem que achar esse som realmente ali de controle da velocidade. Isso é o mais difícil nesse momento. Depois que fez com 3 ciclos, faz com 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu não tô nem pensando muito na afinação, enquanto eu tô fazendo as coisas. Deixa eu parar aqui esse treco. Então, é só para organizar os ciclos, né? Realmente, quanto que eu vou variar dentro do tempo. Isso é uma das características do vibrato, que é a amplitude e a velocidade. Então, nesse caso, a gente está falando sobre velocidade do vibrato. Então, a velocidade são os ciclos. Em quantas vezes eu vou dividir esse movimento e quanto eu posso colocar dentro de um ritmo específico. Beleza? Bom, vamos lá, ó. Só pra gente lembrar disso, é importante você saber que, assim, quase como um segredo aqui, né? O vibrato, ele oscila a nota, mas não pode perder o ponto de referência dela. Então a gente leva ali, é mais pra cima do que pra baixo, é mais pra cá do que pra cá, né? Então a gente leva ali, mas sempre volta no mesmo ponto, né? Para que isso faça realmente aquela sensação de manter a afinação, né? Agora, dicas avançadas aqui para você. Primeira coisa, não pressione demais o dedo. Se você apertar demais ali, não vai funcionar. Segunda coisa, o dedo tem que estar flexível aqui, não pode estar duro, né? Então, na hora que você mexe, tá vendo que o meu dedo mexe também, né? Então, eu faço o movimento com o punho, mas o dedo acaba mexendo, tá vendo? Deixa eu achar um ângulo aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? O dedo se mexe também. Então, o dedo tem que estar flexível para realmente funcionar esse movimento. Senão, você não vai conseguir, tá bom? E, obviamente, que o vibrato é rítmico. Sabe, você tem que pensar em encaixar ele no tempo de verdade, não é mais ou menos. O vibrato tem que estar encaixado nos ciclos. Um ciclo, uau, 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 uau. 2 ciclos, uau, 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 uau. 3 ciclos, uau, 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 uau. 4 ciclos, uau, 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 uau. É realmente muito importante você pensar nisso. Que o vibrato não é aleatório, ele tem que estar encaixado no ritmo sempre, beleza? Então, quando isso acontece, quando realmente o vibrato encaixa ali de verdade, aí sim você fica com um som mais profissional, tem ali uma emoção mais real mesmo no tipo de som que você está construindo e obviamente isso te dá mais confiança, né? Para tocar para as outras pessoas, para mostrar e tal. E você consegue ali uma certa interpretação musical. Então você consegue avaliar se eu quero um vibrato mais intenso, mais caloroso ou não, eu quero um vibrato mais suave, mais simples, né? Então as velocidades mudam totalmente a qualidade do sentimento que a gente está passando. E obviamente a amplitude, a partir do momento que você entendeu a
velocidade é amplitude, é quanto eu mexo da nota, né? Então aí sim você está entendendo esse momento, né? Que o violino deixa de parecer ali só um exercício, aquele som quadrado, né? E começa a soar mais como música, né? Então é realmente muito importante a gente entender isso. Mas tem alguns erros que destroem de verdade o vibrato. Então é muito importante você não pressionar os dedos demais. Não tenta acelerar rápido demais, sabe? Se você ainda não tá bom em fazer ali 2, 3 ciclos, não vai para 4 ciclos. Fica lá fazendo com todos os dedos, né? Todos os ciclos realmente para entender, sabe certinho. E só muda pro próximo quando já tiver bem, quando tiver entendido, conseguir entender a movimentação, só que sem tensionar o polegar aqui atrás, né? Sem tensionar a mão. Então não adianta nada você querer fazer um vibrato rápido antes de ter o controle. Você precisa do controle, sabe? Tem que treinar sempre, estudar sempre com regularidade. Tem que estar bonitinho, tem que estar encaixado, tá bom? Então assim, vai ter essas questões de velocidade, que é o principal, mas também a gente tem a amplitude, que depois que você entendeu os ciclos lá, né, e tudo mais, você pode fazer com outras amplitudes, né? Um vibrato assim, ó, curtinho, ó. Ou um vibrato com a mesma velocidade, só que mais amplo, ó. Né? E tudo isso vem desse relaxamento e do controle. Se você tiver realmente esse controle, você consegue construir um vibrato muito melhor, com mais amplitude ou menos amplitude, com mais velocidade ou com menos velocidade. Beleza? Vamos então recapitular aqui, lembrar dos nossos 4 passos. Primeira coisa, soltar o pulso, né? Lembra lá da bola batendo, tal, beleza. Segunda coisa, transferir esse movimento aqui no sentido do violino, beleza, né? Depois cada dedo, cada coisa, tal. Aí, terceiro passo, oscilar a nota ali, colocar o dedo realmente com som de violino, né? Mas com controle. E por último, o passo 4, aplicar com arco tal e com o ritmo certinho, né? Colocar lá as divisões dos ciclos, tudo mais organizado, com 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos em todos os dedos para você começar a entender o vibrato, beleza? Bom, se você chegou até aqui, você já percebeu que o vibrato não é talento, não é dom, né? É método, existe um jeito de aprender certinho, né? Mas assim, tem que desenvolver esse controle, a musicalidade, aplicar isso realmente no seu repertório, nas suas músicas, exige um pouco mais de técnica, um pouco mais de orientação, né? Então assim, se você quer realmente evoluir no violino de verdade, se inscreve lá na Semana do Violino. É um curso gratuito que eu vou dar daqui uns dias aí para adultos que querem dominar o violino, conquistar essa autonomia musical, sabe? Para tocar as músicas que você quiser, do seu jeito, com som bonito, com tudo organizadinho, né? E até com esse vibrato aí funcionando no lugar certo, né? Então as aulas vão ser ao vivo, comigo, aqui, beleza? Então clica no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e se inscreve lá. Ou você pode ir no site comotocarviolino.com.br e faz sua inscrição lá, beleza? Então aproveita essas aulas para você receber assim, essa orientação toda que você precisa de um profissional de verdade, né? Estruturada para você evoluir, tá bom? Então assim você vai aprender com um método que é realmente pensado para adultos. Vou deixar o link aqui na descrição e aí você me conta aqui nos comentários. Qual parte desse vídeo de vibrato hoje que você viu aqui ficou mais difícil para você? Me conta aqui que eu posso te ajudar um pouquinho mais, tá bom? Então a gente se vê nas próximas aulas, nos próximos vídeos, mas não esquece de participar lá da Semana do Violino, porque vai ter muita coisa para você aprender comigo. A gente se vê lá, valeu, muito obrigado, bons estudos e a gente se vê.